Vamos falar o seguinte, ó, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou um projeto que determina o mês de abril como mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. O mês de abril foi escolhido porque foi no dia 11 de 1755 que nasceu o médico inglês James Parkinson, o primeiro a pesquisar cientificamente essa enfermidade, chamada na época de paralisia agitante. Essa é uma doença degenerativa das áreas do sistema nervoso central e que causa tremor, você já deve ter visto, né? Quando os músculos estão em repouso, e lentidão dos movimentos e também dificuldade de manter o equilíbrio. Vamos parar de enrolar? Vou chamar agora o neurologista João Felipe de Oliveira para falar com a gente sobre esse assunto. Doutor João, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Gisele, boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço a oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre o Parkinson, né? Esclarecer sobre a conscientização em Parkinson. Espero que a gente possa trazer novidades, esclarecer fatos, desmistificar informações e ajudar um pouco mais com relação a famílias, a população, acerca desse tema. Sem dúvida. Doutor, falando nisso, o que ainda é mito sobre o Parkinson? Nós temos que entender, na verdade, que tremor não necessariamente ele é igual a Parkinson, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa vem com a preocupação de ter um tremor e achar que o tremor é igual a Parkinson. Na verdade, até é interessante, fazendo um contexto histórico, né? O James Parkinson, ele colocou o ensaio da paralisia agitante, porque na ocasião ele via a doença de Parkinson, nos casos que ele descreveu, como uma perda de potência, movimento associado a tremor. Mais tarde, o pai da neurologia moderna, que foi Jean-Martin Charcot, na França, ele descreveu que a doença não poderia mais ser chamada de paralisia agitante. Ela tinha que ser chamada de doença de Parkinson, em homenagem a James Parkinson, porque, na verdade, ela tinha tremor em alguns pacientes e outros pacientes poderiam apresentar o que a gente fala que é o rígido acinético, que é uma lentificação e rigidez, né, que possam acometer esses pacientes. Então, nem todo paciente treme, como a gente tem a impressão que é. Então, se não treme, pode variar. Isso tem variações que acontecem com a idade do paciente, porque nós temos os Parkinsons geralmente acontecendo após 55, 60, 65 anos, mas pode acontecer de início precoce, abaixo dos 50. Então a idade não é determinante? Não é determinante. A gente associa o Parkinson à idade senil, a idade de quem passou lá, né, tá mais velhinho e tal, não é então? Não, na verdade a gente tem hoje atendimentos aqui na região de Blumenau com pacientes com Parkinson desde os 30 e poucos anos, 40 anos, 50 anos. E o que determina, o que causa essa doença? Ela é neurológica. Ela é uma doença neurológica. Mas tem alguma coisa que é determinante para isso? Sejam os nossos hábitos alimentares ou sedentarismo? O que causa essa doença? Ela é considerada uma doença multifatorial hoje. Então, assim, a gente tem postulações do que poderia ser como causa da doença, mas de uma maneira global, a gente coloca como uma predisposição que o organismo possa ter, né? Tanto às vezes em alguma predisposição genética, que ele venha a ter ou não, associada a fatores ambientais, dentre os mais diversos possíveis. E dentre esses fatores de risco que o indivíduo possa apresentar, o que a gente pode caracterizar como o conjunto desses sintomas como um todo é que levam esse paciente a ter, digamos assim, o que eu gosto de falar com os pacientes, é como se em algum momento esses fatores como um todo ligaram um interruptor no paciente e a doença se manifesta e infelizmente tem algum gatilho em algum momento. E a gente não sabe desligar esse gatilho, esse interruptor ainda. Doutor, 10 segundos para encerrar. Como cuidar disso? Na verdade, assim, a gente trabalha de uma maneira multidisciplinar. Medicamentos são importantes, o arsenal de medicamentos é grande, mas multidisciplinar. Atividade física, fisioterapia, a questão nutricional é importante, acompanhamento psicológico, apoio, socialização, que muitos pacientes, na verdade, eles tendem às vezes a se preocupar um pouco, se isolar um pouco. Então eu acho que isso é muito importante. Tá né? certo. Se puder deixar uma última palavrinha, por favor. Convidar a população toda a partir no dia 13 de abril, às 14 horas, no auditório da Biblioteca da FURB, nós teremos o Dia de Conscientização em Parkinson. Então estão todos convidados para poder participar e poder prestigiar uma boa educação em saúde nesse tema. Maravilha. Doutor João, obrigada por estar aqui com a gente. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada pelas dicas.